Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a Voyager, mais especificamente ao quinto episódio da terceira temporada, intitulado Falsos Profetas. Gente, esse episódio tá um episódio interessante, tá? Ele vai realmente abordar como tema principal, né, como a fé, né, manipula as pessoas, né, um tema um tanto atual, né, um tanto explosivo, um tanto polêmico, né? Mas vamos falar um pouquinho do plot do episódio para a gente poder entender isso, né? A Voyager encontra evidências, né, de um buraco de minhoca no quadrante delta. E buraco de minhoca pode significar, né, um atalho, né, para o quadrante alfa, né? Então eles vão investigar isso, né? E eles chegam próximos a um sistema, né, que está numa civilização que tem um planeta, né, que tem uma civilização pré-dobra, né, uma civilização ali pré-industrial, inclusive, tá? E que eles vão encontrar indícios, inclusive, de um replicador, nessa civilização, né? Então a coisa era muito estranha, né? E aí o Chakotay e o Pérez descem lá e eles descobrem, né, que existem dois ferengues lá, tá? Que são uma espécie de líderes religiosos locais, onde eles usam um replicador, né, como uma espécie de objeto sagrado, né, que faz milagres, né, e eles colocam todas as regras de aquisição ferengues, né, como vamos dizer assim, eles mesclam, né, a fé desses citadinos locais com as regras da cultura ferengue, né, com as regras de aquisição, como se fosse um livro sagrado, como se fosse uma Bíblia, né. E aí eles estão explorando, né, a ferro e fogo ali, né, os pobres dos citadinos ali, né, manipulando eles, né, na fé deles, né. A Jenny vai ficar sabendo disso, né? E ela vai querer, obviamente, mexer nisso, né? Aí o nosso Tuvok vai chegar e vai falar: olha, os Ferengues não fazem nem parte da federação, então a primeira diretriz não se aplica a eles, né? E a gente também não pode violar a primeira diretriz, entendeu? Nessa civilização aí pré-dobra, né? No caso, né? Então o negócio está meio complicado. Eles não seguem a primeira diretriz, então a gente não pode alegar que eles não estão seguindo a primeira diretriz. Nós não podemos violar a primeira diretriz, entendeu? E aí o que acontece? Como é que esses ferengues foram para lá, né? Para a gente poder entender, né? Eles estavam, o Império Ferengue ele estava reivindicando, né? A exploração de um buraco de minhoca, né? E essas conversações foram feitas, né, por intermédio da federação. E os ferengues acabaram entrando nesse buraco de minhoca e acabaram saindo lá no quadrante delta, né? Então a Janeway vai usar esse argumento meio maroto aí de que a federação, por mediar as negociações, ela era parcialmente responsável no que estava acontecendo. Para quê? Para ela chegar lá, né, rasgar a primeira diretriz, né, e tentar resolver o problema, né, no caso, né. Ou seja, ela foi, né, malandra, né, que nem os ferengues ali, na malandragem deles também, né, e acabou, né, rasgando as regras, né. Então, quer dizer, aquele papo, né, de que a Janeway está lá no quadrante delta, de que a Janeway vai seguir os princípios da federação, porque nós não podemos nos esquecer quem somos, né, em qualquer lugar que nós estejamos, coisa e tal. Olha, isso nem sempre acontece não, tá? Realmente aí ela tá chutando a primeira diretriz para escanteio, tá? A gente até entende por quê, né? Mas ela tá usando um argumento muito maroto, tá? Para justificar isso, tá certo? Só pra gente poder entender isso, né? E aí, qual vai ser a malandragem da Janeway? A malandragem vai continuar. Por quê? Porque o Nilix vai se vestir, né, como uma espécie de representante do Grande Nagus, né, dizendo que o Grande Nagus quer que os caras, né, quer que os Ferengues voltem, né, a Ferengnar, né, coisa e tal, né, que o Grande Nagus vai pegar os lucros deles, coisa e tal, né, e aí os Ferengues decidem matar, né, como eles não encontraram nada nas regras de aquisição para resolver esse problema, eles decidem matar, né, esse grande proxy aí, que é uma espécie de representante de emissário do Grande Nagus, né. Aí quando o Nilix, coitado, que tá vestido lá de fantasiado lá, né, disfarçado lá de emissário do Grande Nagus, ele percebe que vão cortar ele, fazer picadinho dele, ele diz, não, eu sou o Nilix, sou da Voyager, coisa e tal, né, e os Ferengues expulsam o Nilix, né. O mais engraçado nessa história toda é que os citadinos, né, vão achar, né,
que o Nilix é uma espécie assim de peregrino, né? Um peregrino, né? Que tem que pegar esses dois deuses e levar esses dois deuses embora, né? O que que acontece? Os Ferengues não leram toda, não se inteiraram de toda a fé, né? Desse povo, né? E aí haveria um peregrino que levaria esses dois deuses embora. A estratégia da Jenny, né? Era justamente levar, tirar os Ferengues de lá, fazer com que o negócio não fosse mais lucrativo e tirar os Ferengues de lá, né? E aí o que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer? Então o nosso Nilix, né, vai lançar a mão desse subterfúgio aí e vai também começar a manipular, né, os citadinos, assim como os Ferengues estavam manipulando os citadinos, né? Então você está vendo aí, quando o episódio fala de falsos profetas, né, não são só os Ferengues não, tá? São os oficiais da Federação também que estão manipulando aquela massa ali, né? Então quer dizer, fica um negócio sinistraço, né? Quer dizer, ficou bem claro nessa coisa da manipulação da fé, né? Que cada um ali tá, né, manipulando do jeito que quiser e esses citadinos, né, tá usando a fé para manipular. Esses citadinos eles caem muito fácil, né, nessas conversas, entendeu? É muito parecido com coisas, né, que vemos, né, hoje nesse sentido aí, né, no caso, né. Então realmente ficou um episódio muito esquisito nesse sentido, né? O episódio realmente, né? Ele tem uma visão muito crítica, né? Com relação à questão da religião e da manipulação da fé, coisa e tal, né? E o mais engraçado nessa história toda é que quase, né? Todo mundo se deu mal, né? Porque segundo as palavras sagradas lá dos citadinos, né? Eles teriam que ir embora em asas de fogo, né? Tava tudo em sentido figurado, né? E aí essa coisa do peregrino lá que levaria os dois deuses irem embora em asas de fogo era botar os caras na fogueira para queimar mesmo, entendeu? Então, o mais interessante foi isso, né? Você teve esse sabor aí de Idade Média no episódio também, entendeu? E, né, os nossos citadinos aí sempre, né, sendo manipulados, né, pela fé, coisa e tal, né? E aí pra gente ter um desfecho do episódio aí, né, só pra gente falar um pouquinho do desfecho do episódio, né, os Ferengues, eles acabam sendo transportados junto com o Nilix, né, pra Voyager, né, antes que eles sejam queimados vivos, né, os Ferengues acabam, né, eles foram presos na Voyager, mas eles acabam fugindo, né, da Voyager, né, e aí quando a Voyager finalmente consegue fazer o buraco de minhoca funcionar para eles irem pro quadrante alfa, né, os Ferengues emitem um pulso gravitacional lá, porque a Voyager tá tentando pegar eles com um buraco de minhoca, né? Porque a Voyager tinha pego, né, a nave dos Ferengues e colocado no hangar dela, né? As famosas conveniências de roteiro, que você vai ter que se livrar desses Ferengues no final do episódio mesmo, né? E a Voyager não vai ter que entrar no buraco de minhoca, né? Porque tem mais 5 temporadas aí pela frente, né? Então todas essas conveniências de roteiro vão fazer com que a navezinha dos Ferengues esteja lá no hangar da Voyager, né? Eles consigam fugir, eles consigam pegar a nave deles, né? E aí quando a Voyager vai tentar meter um raio trator neles para puxar, eles mandam um pulso gravitacional, né? Para cima da Voyager, né? Que vai desestabilizar o buraco de minhoca, né? Vai fazer com que o buraco de minhoca sugue somente a nave Ferengue, né? E depois o buraco de minhoca desapareça, né? Então quer dizer, muita conveniência de roteiro no final também desse episódio, né? Porque realmente, né, você tem que manter, né, aquele fio narrativo, né, da temporada, a motivação inicial da temporada, né, que é a viagem lá de 70 e poucos anos até a volta do quadrante alfa, né? Porque senão a série ia acabar ali, né? Então você bota e você não pode ficar com esses dois Ferengues a tiracola até o final da série também, né? Então você se livra dos Ferengues, né? Se livra do buraco de minhoca, né? E aí você consegue uma explicação conveniente para ida, né? Para ida e volta dos Ferengues, né, do quadrante alfa para o delta, né? E é isso aí. Então é um episódio interessante, né? Um episódio que está realmente trabalhando esse tema atual, né? Que é o uso da fé para você manipular as pessoas, né? E mostra também, né, essa malandragem aí, nessa malandragem meio Ferengue, né? Que os oficiais da federação usaram uma malandragem Ferengue para cima dos Ferengues, tipo assim, provar uma dose do próprio remédio, né? E a Jenny também usou essa malandragem meio Ferengue também para burlar as regras, né, da Frota Estelar e da federação. Vamos ser sinceros nisso aí, né? Realmente essa coisa de respeitar a primeira diretriz com esse argumento meio manco aí, né?
foi meio esquisito, né? Mas faz parte até, inclusive, do alívio cômico, né? Porque quando a Jane dá esse argumento muito maroto, o Tuvok chega e fala, é uma coisa muito lógica, né? Na tremenda da cara de pau também dele, né? No caso, né? Então é isso, gente. Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? O texto desse episódio vai estar lá na Batata Espacial, tá? E não deixem de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal do Diário do Capitão, que essa ajuda de vocês sempre é muito bem-vinda, tá bom? Abração, fui e até a próxima.